Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer a Deus, né, por esta oportunidade e sinto-me honrada toda vez que sou convidada para estar aqui para falar do grande amor de Deus e tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Já tem alguns dias que eu venho pensando muito a respeito do perdão e hoje eu resolvi falar sobre perdão. Deus sabe a necessidade de cada um que passa no coração de todo mundo. E muitas vezes nós convivemos com as pessoas, mas não conseguimos imaginar o que está no seu íntimo, de dor, de angústia, de sofrimento. Muitas vezes por alguma injustiça que foi cometida contra ela, alguma maldade, e isso nós precisamos nos libertar. Por que precisamos nos libertar? Não é pelo bem do outro, é pelo nosso bem. Primeiro eu gostaria de ler aqui no livro de Mateus, o capítulo 6, versículo de 12 a 15, que nos diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Esse trecho do livro de Mateus, né, do capítulo 6, faz parte do Sermão do Monte, e essa parte, como nós costumamos chamar de oração do Pai Nosso. E aqui está muito claro o que é que vai acontecer conosco diante de Deus. Se eu perdoo aquele que me ofendeu, Deus também irá perdoar as minhas ofensas. E a gente costuma muito falar Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Se é o nosso Pai, se é o meu Pai e é o Pai do outro que também me ofendeu, ele tem orientação tanto para a minha vida quanto para a vida do outro. Então precisamos observar esta oração que nós fazemos a Deus, porque nós estamos dizendo a Deus exatamente o que está escrito aqui. Se eu não perdoar, eu também não serei perdoada. Infelizmente, a nossa mente muitas vezes nos leva a observar o que o outro fez. Acontece até do outro, a pessoa que o agressor, ele não se arrepender daquilo que ele fez. Mas o nosso perdão não deve estar condicionado à atitude do opressor. Nosso perdão tem que estar condicionado à observância e obediência da palavra de Deus. Por quê? O que é o perdão? O perdão, ele nos livra, ele nos liberta. É quando nós conseguimos não manter o foco no erro do outro, na falha do outro, mas quando eu direciono o foco para a palavra de Deus que me orienta que eu preciso perdoar. É fácil? Não, nem sempre é fácil, mas perdoar é uma demonstração de amor à palavra do Senhor. Quando nós amamos uma pessoa, nós temos uma tendência a perdoar, mas quando nós sofremos alguns tipos de injustiça, nós temos a tendência a ficar alimentando aquele mal que aconteceu. E isso a Bíblia compara com a raiz de amargura. Uma raiz boa, ela vai crescer uma árvore sadia e vai dar frutos bons. Mas uma raiz de amargura, ela vai crescer uma árvore ruim e vai dar frutos maus. É como muitas pessoas que são tão amarguradas,
que ela não consegue ver beleza em nada. É uma pessoa que sofreu muito no casamento e se alguém vai casar, aí ela faz: "Coitada, não sabe o que lhe espera". E não é porque um não deu certo, que o outro também não vai dar certo. Mas as pessoas se envolvem tanto nesse sentimento de amargura, sem liberar um perdão, que também não percebe que ela está ficando uma pessoa amarga, ela está ficando uma pessoa que não acaba tornando-se uma pessoa que não é agradável estar na sua presença, porque as suas palavras são sempre de amargura, são sempre de ressentimento e são sempre para falar das coisas ruins que aconteceram na sua vida. Algumas lições que nós podemos tirar em relação ao perdão. Vamos ler no livro de Colossenses, o capítulo 3, versículo 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aqui a Bíblia nos orienta a perdoar, porque Cristo também nos perdoou. Então, é como eu estava dizendo, perdoar tem que ser uma escolha nossa. Posso estar sofrendo, posso estar amargurada, mas eu escolho obedecer a palavra do Senhor. Então, quando eu escolho e quando eu obedeço, o amor de Deus ele derrama no meu coração. E aí eu começo a ter uma nova atitude, independente do que o outro fez, independente se ele se arrependeu, independente se ele me pediu perdão, independente se ele pediu perdão a Deus, mas eu vou perdoar para que eu seja sarada. O perdão sara. Aquele que perdoa, ele sara, ele evita uma infinidade de coisas ruins que podem acontecer na sua vida. Até a ciência já comprova que algumas doenças, elas são desenvolvidas no nosso corpo por conta da amargura que a gente tem no coração. Pessoas que não sabem exatamente de onde surgiu algumas doenças, mas quando vai ver o seu histórico, são pessoas que sofreram alguma coisa e que ficou alimentando aquela amargura e ela torna-se como um veneno para as nossas células. E isso eu preciso decidir a perdoar por obediência à palavra de Deus e não por um sentimento. Porque eu posso dizer, mas eu não estou sentindo paz no meu coração em perdoar. Ok, mas eu estou sentindo vontade de perdoar porque eu escolhi obedecer a palavra do Senhor. Quando nós somos ofendidos, a nossa primeira reação, naturalmente, é revidar. Queremos revidar. Alguém pisa no meu pé, eu quero pisar no pé do outro também. Mas aonde isso vai chegar? Aonde a paz de Deus vai entrar nessa situação? Se eu não estou decidida a perdoar, nem obedecer a palavra de Deus. Porque Deus estabelece princípios. Deus estabelece princípios para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele, em uma das suas cartas, ele falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu agora vou me esforçar para fazer a vontade de Deus. A minha vontade não pode prevalecer. A minha vontade não é para ficar em segundo plano. A falta de perdão, ela destrói relacionamentos. A falta de perdão, ela adoece a alma. Ela deixa pessoas mal-humoradas, deixa pessoas tóxicas. E impressionante que muitas vezes a pessoa não percebe que está sendo conduzida por este caminho.
de estar amargurada, de estar alimentando algo que não está fazendo bem para a sua vida. Eu vi uma certa vez uma dinâmica que foi feito em um encontro para casais, e a pessoa que estava na direção, né, na liderança daquele evento, colocou uma pedra na mão de cada pessoa. E depois ela disse que esta pedra era o sentimento ruim, a falta de amor, a falta de perdão que muitas vezes nós carregávamos na nossa vida. Aí pediu para que as pessoas, segurando a pedra, fizessem um carinho no outro. E não foi fácil fazer. Que as pessoas, segurando a pedra, pegassem na mão do outro de uma forma gentil. Não foi possível fazer. Por quê? A pedra estava ali atrapalhando. Aí depois pediu para que as pessoas tirassem esta pedra e fizessem carinho, e aí tudo fluiu naturalmente. Ou seja, nós muitas vezes seguramos estas pedras que ficam atrapalhando os relacionamentos. Muitas pedras que guardamos por anos que poderiam ter nos deixado mais leve, e nós continuamos levando esta pedra. E Deus estabeleceu princípios. Quando o primeiro casal pecou no Jardim do Éden, e Deus deu uma chance de o homem reconciliar-se com ele, mandou seu filho para que morresse pelos nossos pecados, e através de nós aceitarmos a ele, nós iríamos ter uma reconciliação com Deus. E muitas vezes a gente não percebe a grandeza desse ato de Deus para com as nossas vidas. Quando a Bíblia diz todos pecaram. Somos todos pecadores. Existem pecados numa dimensão mais grave do que outras, mas todos somos pecadores. Aí veio Jesus, inocente, aquele que nunca pecou, para pagar o preço, pagar a minha dívida, pagar as nossas dívidas, para que nós fôssemos reconciliados por Deus. E quando Jesus entregou a sua vida naquela cruz, quando ele sentiu a dor, não foi apenas a dor dos pregos que cravaram as suas mãos, ele sentiu as dores dos nossos pecados. E ele, naquele momento que o suor de Jesus se transformou em sangue, nos mostra a dor do pecado, do nosso pecado, na vida de Jesus. E agora, o que é que eu estou fazendo com tudo isso? Com todo o amor que Deus derramou na minha vida, o sacrifício de Cristo para a remissão dos meus pecados, e agora o que é que eu vou fazer? Obedecer a palavra de Deus, perdoar aquele que me ofendeu? Não vou obedecer, qual a decisão que eu vou tomar? A falta de perdão, ela tem tantas consequências para a nossa vida, ela compromete a nossa eternidade com Cristo. Compromete. Por quê? Porque no céu não entra pecado. No céu, quem vai entrar no céu? É aquele que perdoa, é aquele que ama. E os perdoadores também irão para o céu quando ele aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É tão sério esse relacionamento nosso com Deus em relação ao perdão, porque nós teremos um coração mais leve quando nós perdoamos. Porque o amor que é gerado através do perdão, ele nos deixa leve, ele nos transforma. Paulo escreveu na carta aos Coríntios, capítulo 13, falando que o amor tudo sofre, tudo perdoa, tudo suporta. E este amor que Deus está esperando de nós, independente da forma como nós somos ofendidos. O ofensor não se arrependeu, é com ele Deus. O que eu tenho que fazer? Liberar perdão, pensando no sacrifício de Cristo. Nessa passagem que eu li, no capítulo 6 de Mateus, fala muito claramente: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos.
Então, se eu não estou perdoando o outro, o que é que eu estou dizendo para Deus? Olhe, Deus, eu estou aqui, eu sou pecadora, mas eu sei que o Senhor não vai me perdoar. Por quê? Porque eu não estou conseguindo liberar esse perdão para outra pessoa. E como eu já falei anteriormente, não é a questão de eu estou sentindo o desejo de perdoar. Eu preciso querer perdoar, porque é o ensinamento divino para as nossas vidas. Sabemos que não merecemos. Essa dívida era uma dívida tão alta que nenhum de nós teríamos como pagar. Mas só Jesus que veio ao mundo com esta missão específica de nos resgatar, né? Porque isso é um resgate. A gente vê a passagem quando Jesus estava na cruz, no meio de dois ladrões, um não reconheceu que era pecador, o outro reconheceu que era pecador e falou para Jesus lembrar-se dele. Mas observe o ato de amor de Jesus para com os dois. Dois pecadores com comportamento completamente diferente. Mas Jesus disse ao Pai: perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem, se referindo às pessoas que estavam ali para crucificá-lo. Mas também essa atitude de Jesus foi em relação aos pecadores que estavam ao lado dele. Mas para nós termos acesso ao trono da graça de Deus, nós precisamos nos arrepender. Mas independente do meu arrependimento, Deus está sempre disposto a perdoar. E para receber este perdão de Deus, eu preciso perdoar o meu irmão. Eu preciso perdoar aquele que me ofendeu. Eu preciso decidir por esse perdão, conforme está no livro de Efésios, capítulo 4, e o verso 32. Efésios 4:32 nos diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não é lindo o amor de Deus? Perdoando-vos uns aos outros, como Cristo também nos perdoou. Então, é maravilhoso a gente saber do grande amor de Deus para com as nossas vidas, em várias passagens da Bíblia, quando fala, temos também a parábola do filho pródigo, não é? O filho que pediu ao pai a herança que ele tinha direito, abandonou a família, saiu, foi aproveitar a vida da forma como ele achava que era melhor para ele, e perdendo toda a fortuna, toda a herança que ele recebeu do pai, um dia ele parou, pensou e entendeu que na casa do pai ele teria os empregados do pai tinham uma vida melhor do que a que ele estava tendo. Então ele resolveu voltar para a casa do pai para pedir uma vaga de empregado. E o que muito me maravilha é ver a reação do pai. Estava no mesmo local, olhando na direção onde o filho foi, esperando que o filho voltasse, e era um amor sem esperar nada em troca. Mas o pai estava lá, disposto a perdoar. Quando o filho falou a questão de ser recebido como um dos empregados, e o pai disse para ele que estaria no lugar de filho, porque o lugar de filho ele não perdeu. Só estava esperando apenas uma atitude do filho: reconhecer que errou e voltar-se para o pai. E é dessa forma que Deus nos recebe todos os dias. Está sempre com os braços abertos, esperando que nós voltemos em direção a Ele, para que Ele, com seus braços estendidos, nos receba. E conforme está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, e o versículo 18, nos diz:
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. É dessa forma que Deus nos trata. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Não lembra do passado, não se trata de falta de memória, se trata de não lembrar, de não lançar em rosto, de verdadeiramente perdoar e recomeçar uma nova história. E é essa nova história que Deus está disposto a fazer conosco todos os dias. Porque o perdão, ele interfere na qualidade de nossos relacionamentos. Em relacionamento conjugal, em relacionamento com irmãos, em relacionamento de trabalho, em todo tipo de relacionamento, o perdão ele interfere, porque o perdão ele nos liberta do sentimento ruim que o outro provocou na gente, para que nós fiquemos leves para poder fazer a vontade de Deus, para que nós possamos ser chamados verdadeiramente de discípulos, seguindo os ensinamentos do nosso mestre. Então, que nós possamos internalizar essa mensagem de perdão, deixando de lado toda a mágoa, perdoando, lembrando que vai facilitar o nosso bem-estar e a nossa comunhão com Deus, e que a gente possa viver uma nova vida, livre de qualquer raiz de amargura, para que isso não venha crescer e acabar provocando doenças na nossa alma e nos tirando a paz. Então, que nós possamos, em Cristo Jesus, com a vontade de perdoar, começando pela obediência à palavra de Deus. E quando nós decidimos obedecer, com certeza Deus nos ajuda nesta caminhada. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.